A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, amém? Quero deixar uma palavra para os irmãos que está lá em Tiago 1, do 2 ao 6, amém? Que está escrito assim: acerca das provações e tentações. 2. Meus irmãos, tende grandes gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. E tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e não lança em rosto, e ser-lhe dada. Peça, porém, com fé, e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Amém? Meus amados irmãos, nosso Senhor Jesus mesmo disse, né, que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas para nós ter bom ânimo, para nós vencer este mundo. A Bíblia mesmo nos relata que nós vamos passar por grandes tribulações, aflições, para que nós venhamos a ser refinados no fogo, como o ouro é refinado, né? Pois ali, se um homem vai extrair o ouro, vamos se dizer, de uma lagoa, ele passa a peneira, e ali é levantado terra, pedra, barro, e ali ele vai peneirando, né? Vai peneirando, a sujeira vai saindo, as pedras vai saindo, e aí vai sendo refinado o ouro, né? Purificando. E depois não acabou esse processo, ele vai levar para o fogo, vai ser provado no fogo, vai ser tirado as impurezas que ficam ao redor do ouro. E o processo do refinamento do ouro no fogo não é fácil, porque é doloroso. E assim somos nós na mão do Senhor, sendo refinado no fogo, passando por tribulações, aflições na nossa carne, para que nós venha a ser perfeitos, como a palavra aqui, ó, no versículo 4 está escrito: tenho, porém, a paciência e a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E assim nós devemos suportar as aflições, as provações que Deus vai nos colocando, porque muitos são tentados. Eu mesmo passo por esse processo também, todos nós passamos. Então você vai ser provado em várias áreas da sua vida. E Deus vai te dando graça, sabedoria. Orar pedindo sabedoria a Deus. Você vai sendo lapidado, lavados, limpo pela palavra de Deus. E nós vamos sendo libertos. Mas para isso há as provações também, porque Deus nos prova. Uns é provado no dinheiro, outros nas tentações da carne, outros é aprovado na paciência. O Senhor coloca alguma dificuldade no trabalho, às vezes, mas para ver se você tem paciência. A Bíblia fala: orai pelo teu irmão, orar por aqueles que te perseguem, e não bater de frente com ele, descendo o nível dele, mas que nós venha fazer ao contrário. Orar para que Deus possa agir na causa daquele irmão, para que Deus possa repreender o mal na vida dele. Porque no passado eu não entendia, meus irmãos, não tinha entendimento da Bíblia Sagrada, não sabia o que era Satanás, eu não sabia. E ali, às vezes alguém vinha afrontar a gente, já dava na mesma moeda, ou às vezes até pior. Se rebaixava mais ainda o nível da pessoa.
Então a Bíblia, depois que eu conheci a Bíblia Sagrada, ela nos fala que se te baterem do lado da face, dê o outro. Para o mundo não é fácil. Para o mundo, você que não conhece a Bíblia Sagrada, quantas pessoas já não conversei, e a pessoa fala, se alguém bater na minha face, eu acerto a cara dela. Mas não é assim, Jesus não veio trazer isso. Jesus veio nos mostrar que devemos ser amorosos, amar nossos irmãos, amar aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos perseguem e que nos maltratam. Mas que nós venha ser refinado no fogo. E provações todos nós passamos, meus irmãos. Todos nós passamos por dificuldades. E Deus vai nos provando, nos lapidando, para ser homens e mulheres de Deus sobre essa terra. Pecador todos nós somos. Procuramos não habitar mais no pecado, se libertar dos pecados. Mas a Bíblia diz que cada dia tem seu próprio mal, que nós venha ser vigilante. A Bíblia diz, orai, vigiar e orar, para que não caia em tentação. Então, vigiar, estar vigilantes ao tempo todo. E aqui em 1 Pedro, versículos 6 e 7, está escrito assim: em que vós grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém? Então aqui, para que a prova da nossa fé, que a nossa fé seja muito mais preciosa do que o ouro, que perece e que é provado pelo fogo. E que assim a nossa fé, em falar inclusive, eu fui queimar uma linha na camisa ali agora há pouco. Queimei a ponta do dedo e por isso que dói. Porque o ouro, para ser refinado no fogo, é dolorido, meus irmãos. Mas que nós venha ficar nos pés do Senhor, pedindo a misericórdia dEle, sempre para que nós venha passar pelas provações. Isso vai nos forjando um caráter fortalecido. E que assim, aonde Deus te levar, você leva a luz de Jesus Cristo sobre a sua vida. E você vai vendo que as suas provações vai sendo para ajudar outras pessoas que estão passando por dificuldades, aflições. Então você vai subindo os degraus no nível espiritual. E assim, aquele que está passando por uma luta e você já passou por aquela prova, que você vai ter paciência, mansidão para poder ajudar aquela vida. Por isso que Deus nos prova, Deus nos põe nesse deserto e devemos passar por isso, para que nós venha ajudar os nossos irmãos que estão passando ou vão passar por aquelas dificuldades, aquelas aflições. Aqui em Salmo 66, versículo 10 ao 12 está escrito assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinastes como se afina a prata. Tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. E que assim, depois das provações, meus irmãos, por um tempo, e nós passando por essas provas, vai cessar essas lutas. Virão outras, mas vai cessar. Toda luta tem um tempo determinado por Deus para nós ser provados e aprovados pelo Senhor. Porque eu digo para os irmãos, muitos são provados no estreito, no pouco.
E ali você passando por aquela dificuldade, mas esperando em Deus que Deus vai agir. Às vezes a porta está fechada, as aflições estão batendo na porta. Mas vai orando, batendo a porta, através da oração, pedindo para o Senhor: Senhor, abre essa porta de emprego para mim. Senhor, restaura minhas finanças. Meus irmãos, eu tinha uma dívida de 60 mil reais, mais ou menos uns 60 mil reais. Quando eu cheguei na presença de Deus, e ali fiquei nos pés do Senhor, que muitos chegam na presença de Deus, pegam a bênção e vão embora. Jesus não quer isso. Quer que você fique firme nos pés dele, conhecendo mais dele, os caminhos da salvação que ele tem para nós. Mas é necessário abrir o coração, um coração duro, de pedra. Jesus não tem como entrar. Apocalipse 3:20, Jesus disse: eis que bato a porta. Aquele que deixar eu entrar, fazer morada, eu cearei com ele e ele comigo. Jesus é educado. Você tem o livre-arbítrio, mas no céu e no inferno a escolha é nossa. Ou você obedece o evangelho para morar no céu, ou você desobedece, não quer saber de Deus, de Jesus, e pratica os prazeres do mundo. Só que no mundo, esses caminhos é tenebroso, é sofrimento, é luta sem Jesus. É sem Jesus. Então, mas que nós venhamos aceitar Jesus como Salvador, ou voltar para os caminhos do Senhor, para que nós venha, que está lá em Mateus 11:28, Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus quer nos dar o fardo leve, arrancar o fardo pesado das nossas costas, e nos dá um fardo leve, mas depende de cada um de nós querer buscar. A salvação é individual. Se tua esposa não quer buscar salvação, vai você. Se teu marido não quer buscar salvação, vai você. Não brinca, meus irmãos. Não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se vai dormir essa noite ainda. É necessário buscar a salvação da minha e da sua alma, para que nós sejamos libertos, lavados, remidos pela palavra de Deus, refinados no fogo como o ouro é. E assim Deus vai nos dando cura, libertação, restauração. E ali eu fiquei nos pés do Senhor, e Deus foi trabalhando na minha vida, na minha causa, e foi me providenciando dinheiro para pagar as dívidas. E fui quitando as dívidas, graças a Deus. Graças ao Senhor, Ele que me deu a graça para poder pagar as contas. E assim Deus trabalhou na minha restauração da minha vida também. Por eu estar aqui, meus irmãos, eu peguei a rodovia 2 vezes para tirar minha vida. Eu agradeço ao Senhor Jesus por ter morrido naquela cruz. Se não fosse a misericórdia do nosso Pai, o nosso Deus, que ali em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho e unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus nos deu o seu Filho unigênito para salvar a humanidade, mas nem todos querem. Depende de cada um de nós querer buscar a salvação. Mas que assim nós vamos sendo provados pelo fogo e ficar firmado em Jesus. Não olhe para trás. Mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal. Olhe para o foco, Jesus Cristo. Olhe para Jesus, é o único que pode nos ajudar. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abrir tua mente, teu entendimento, para que você possa buscar cada dia mais. Se levanta, persevera, e Deus vai trabalhando na tua causa, na tua casa, na tua família. Precisa um se levantar na casa, meus irmãos, senão Deus não pode agir. Alguém tem que se levantar nessa casa e buscar o Senhor. E tem muitas mulheres que é mais forte do que um homem.
Então persevera pela tua casa, pela tua família. E Deus te dará a vitória. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deixe seu like nos vídeos para que alcance mais almas. Se quiser, deixa um comentário lá. Eu vou ver. Amém, meus irmãos? Deixa seu like para que o canal venha crescer. Para que a glória do Senhor Jesus seja manifesta. Esse canal não é monetizado e nunca vai ser. Porque cobrar para pregar a palavra de Deus é fora da Bíblia. Eu nunca vou cobrar para pregar a palavra de Deus. Porque é contra a Bíblia Sagrada. Amém? Eu fiz esse canal, eu repito, ele não é monetizado. Eu não fiz aqui para se aparecer, para ganhar dinheiro no YouTube. Foi para pregar a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Fique na graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.